É fundamental para uma empresa pública que tem por obrigação, não é por opção, por obrigação, ser transparente, prestar conta de cada centavo que ela investe e ter o compromisso com a sociedade, ter um trabalho sério como esse. Então, primeiro, Guilherme, parabéns pelo trabalho seu e da sua equipe. Parabéns a cada um e cada uma de vocês que nos apoiam na ampliação e, de fato, na efetivação desse trabalho. Ao iniciar esse encontro, eu quero de novo defender que participem, questionem, deem ideias, cobrem. Se ocorrer alguma contradição, vamos conversar. É o diálogo que vai fazer essa empresa cada vez melhor. São as divergências que nos fortalecem. Quando eu penso de um jeito, você pensa de outro, é desse diálogo que pode sair uma ideia muito melhor, muito mais madura, e a Itaipu ganha. E o resultado não é Itaipu, porque o lucro não fica na Itaipu. Quem ganha é o povo brasileiro e o povo paraguaio, que tem um papel fundamental para existir Itaipu e por nós estarmos onde nós estamos. O evento ele começa com a palavra da diretoria e nossa palavra do compliance. É muito importante a gente sempre fazer uma identificação do contexto de compliance com o dia a dia da empresa. É interessante que, apesar dela ser uma atriz conhecida, ela também é muito requisitada para dar palestras. Ela, por exemplo, participou do último congresso de compliance, foi uma das principais keynotes desse congresso de compliance, falando exatamente sobre isso, cultura ética, integridade. Então, a gente procura misturar questões aqui internas nossas, que é importante o pessoal saber do dia a dia, mas também aquilo que está acontecendo no mundo lá fora, né? E trazer toda essa realidade para os nossos empregados aqui, ao final das contas, terem as reflexões devidas sobre integridade, sobre ética e poder tomar as decisões adequadas em benefício da nossa entidade. Quem sou eu para dar palestra? Eu sou uma atriz, né? Eu fico sempre pensando que hora foi essa que eu comecei a falar para uma plateia um texto que eu não decorei, mas eu acho que veio dos textos que eu decorei. E eu acho que teve uma peça muito fundamental para isso, que foi a Alma Boa de Setsuan, que eu fiz em 2008 do Brecht, que falava de uma coisa que eu sempre acreditei, que era o poder da gentileza e por que a gente desconfia dele. A gente às vezes é duro sem precisar, né? Por achar que a dureza é superior à gentileza. E eu estou vendo com toda essa história aí do compliance se espalhando pelas empresas, as empresas agora cuidando disso de uma forma como nunca visto, né? Que o quanto que a gente não tem outra saída senão a relação, né? Eu acho que a vida digital roubou muito a gente da relação interpessoal, do olho no olho, né? Da gente entender que quem diz quem a gente é a nossa relação com o outro e não com muitos outros o tempo inteiro, né? A gente fica lá nos nossos grupos de WhatsApp, na internet, na rede social e a gente vai perdendo a noção de si. E esse exercício cotidiano que eu tenho dessa inquietude, que iniciou nisso, né, na minha confiança no poder da gentileza e como a gente desconfia disso. E hoje eu estou vendo que a gentileza, a falta de gentileza virou um grande problema para as empresas, na medida que hoje nós temos tudo, rodas de partilha, cartilha de assédio. No outro dia eu fiz uma reunião que me apresentaram, esse aqui é o nosso gerente de integridade. Eu ri achando que era porque o cara era muito legal, que ele era chamado de gerente de integridade e já era o nome de um cargo. Então a gente precisa pensar mesmo o que a gente está virando. E esse exercício cotidiano de relação com o outro é uma coisa que tem me feito muito feliz porque é divertido. Você está na vida vivendo, você está na vida fazendo disso aqui um jogo de relação real, de presença, de olho no olho, né? De saber que você é o Murilo, que você está aqui me entrevistando, que eu estou aqui em Itaipu, esse exercício de presença, essa coisa que foi tão roubada da gente nessa vida digital que entrou de sola nos nossos dias, sem manual de instrução, né? É uma coisa que é um exercício que eu proponho e que eu vou falar, não é só para ser um exercício, é para ser divertido, é para a gente estar com mais prazer na vida, colocar a mão nessa massa que é viver, né? Essa jornada aqui é muito interessante ainda, né? A gente tem tanta coisa para fazer. Eu estava bem, eu estava tendo um sucesso na televisão, eu tive um sucesso cedo, assim, como atriz, fazendo coisas legais. Eu fiquei 7 anos sem fazer teatro porque eu tive 2 filhos. Eu falei assim, porque ele vai ganhar muito mais lá, filho. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Um amigo meu no outro dia falou assim, não, era uma promoção que eu não podia deixar de aceitar. E aonde ele estava muito feliz.
mas ele não podia deixar de aceitar. Aí eu falei, podia. E eu pensei, será que a gente é ainda instintivamente solidário, Alexandre? Será que não acabaram com isso em nós, com o nosso medo de atender o telefone, né? Então, acho que eu sou macaco. O que diz que sou eu é minha mãe, meu pai, os meus amigos, a sociedade em que eu vivo. E a gente vive um grande dilema, Leandro. O que a gente faz? Uma pausa na TV e foi para o teatro. E vários atores e várias atrizes fazem esse caminho, né? E a minha pergunta, e acho que vocês não conseguiram falar rapidamente. É ela, lembra dela? Ele disse assim, não, é ela, vamos rir, vamos. E eu olho sempre muito para a plateia, e eu vou vendo, não foi uma... Eu concordo. Quanto mais você fala, cada pergunta que alguém faz para ti aqui, você falando até na questão do teatro agora e tal, confortar os perturbados. Não fiz como que foi, falando de família, de empresas, de como a gente é. Eu sempre falo que eu tenho uma alegria que eu gosto de expandir muito. E... Muito obrigada.